Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com vocês Provérbios 9, versículo 1. Provérbios 9, 1 diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, ela esculpiu as suas 7 colunas. Amém? A sabedoria, vou repetir, presta atenção. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado do seu Espírito Santo, ministrando nas nossas vidas. Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de revelação. É o Espírito também de conselho e de fortaleza. É o Espírito de temor, de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje, pedimos para que o Senhor ministre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser instruídos por Ti, na Tua palavra. Nós te pedimos que não haja palavra humana, que não haja pensamento humano. Nós também não permitimos acesso a nenhuma outra voz na nossa mente que não seja do Espírito Santo de Deus, que se cale a voz do ego, que se cale a voz da multidão e que se cale a voz do inimigo. O acesso é único e exclusivo ao Espírito Santo de Deus na nossa mente e no nosso coração, porque então conheceremos a verdade e a verdade nos liberta. E é isso que nós te pedimos, para prosseguirmos até aquele dia em que o Senhor nos receberá. O Senhor é aquele que nos vê, olha para nós, vê a necessidade individual de cada um e ministra na nossa necessidade individual, para que todos nós possamos ir crescendo, amadurecendo, consolidando a nossa salvação, Senhor, até aquele glorioso dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Para quem esteve acompanhando, não sei quantos viram, quem esteve acompanhando as últimas ministrações, eu falei mal do Natal e do fim do ano. Falei mal dos dois, né? Porque, assim, eu estava até numa sala de estudo com a pastora Daniele, uma coisa que pega forte comigo. Vou falar só um pouquinho assim de mim. Vocês me dão licença? Amém? Que, conhecendo a verdade, eu não posso deixar de falar a verdade. Porque naquele dia o Senhor vai requerer de mim, se eu conhecendo a verdade, por que eu não falei a verdade? E, além disso, existe também uma outra coisa que também é muito grave, que é pessoas que podem chegar e dizer para mim naquele dia, você sabia a verdade, por que não me falou? Então, eu não quero ser desmancha-prazeres de ninguém, mas assim, aquilo que o Espírito Santo, pela palavra, me dá convicção, isso eu falo. Eu falo porque eu sei que eu vou prestar contas a Deus, né? E nós estamos agora num tempo em que precisamos estar muito atentos às coisas que se desenrolam, às coisas que acontecem, e irmos alinhando cada dia mais a nossa vida com a palavra de Deus, para que não sejamos apanhados desprevenidos, mas também, além de não ser apanhados desprevenidos, que nós possamos estar preparados e cheios do Espírito Santo para navegar esses tempos todos e sair do outro lado vencedores. Amém? Porque a vitória, ela é prometida para os filhos de Deus. Isaías 1,19 diz, se me quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se quiser... Ouvir a Deus é algo comprometedor, eu vou dizer no mínimo, porque quando você ouve a Deus, não tem desculpa, ouviu, amém? Então, se quiseres e me ouvires, então é comprometedor ouvir a Deus, mas também é recompensador se eu não ouvir, eu pego aquilo que eu ouvi e eu começo a praticar. Então, o resultado vem. A resposta do Senhor é: comereis o melhor da terra. Não é, talvez vocês comam o melhor. Não, vocês comerão o melhor da terra, se quiseres e me ouvires. Ou seja, se você quiser me escutar e praticar aquilo que você escutou. Amém?
Agora, o Senhor Jesus Cristo também disse que no mundo teremos aflições. Então, nós não podemos estranhar as lutas, as dificuldades. Só que muitas vezes as lutas e as dificuldades, elas são para nos amadurecer, para nos dar sabedoria, para fazer a gente entender coisas que a gente não tinha entendido. Porque, infelizmente, como seres humanos, nós só aprendemos sofrendo. Não tem outro jeito. Devia ter, mas não tem. Eu não estou questionando a sabedoria de Deus, mas né, até Adão aprendeu com o que sofreu, né? Então, o que vamos dizer nós? O que acontece? Nós precisamos trabalhar na nossa vida com a palavra de Deus com sabedoria. E é disso que eu quero falar hoje. Quero convidar você, como eu tenho esse propósito, que nós estejamos semeando sabedoria na nossa vida. Sementes de sabedoria, sabe? Porque então o resultado não será outro, será aquele que Deus disse que seria. E nós sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém? Então, olha só, eu não vou ler, eu só vou lembrá-los para a gente começar a andar um pouquinho aqui, para depois a gente poder orar. Quando Jacó foi para a terra lá do parente dele, lá para Labão, né? Quantos sabem a história de Jacó? Fugiu da casa do pai e foi para a terra de Aram, Padã, lá, para então fugir de Esaú. E lá ele encontrou uma jovem que ele amou, né? Encontrou uma jovem que ele amou, mas o pai dele casou ele com outra. Então, no fim, ele acabou servindo 14 anos para o pai das moças, né? Porque ele tinha prometido que ele trabalharia pela mão da jovem. E olha, isso no Oriente é uma coisa muito comum, viu? Não digo duas esposas, digo trabalhar por pai e tal. Eu lembro que quando nós fomos para Israel, em Jericó, tinha um jovem árabe que tinha oferecido, até me lembro porque era o nome da minha filha, tinha oferecido para o pai da menina duas laranjas e um camelo pela mão da menina. Você entende? Até hoje esse costume. Então, assim, Jacó, ele trabalhou para Labão porque ele queria casar com a filha dele, né? E ele queria casar com Raquel. E acabou casando com Lia primeiro, né? Aí, quando ele estava enriquecido, ele já tinha conquistado muitos bens, Deus disse para ele, volta para a tua terra agora. E ele voltou. E quando ele voltou, estou resumindo, estou fazendo um resumo assim, astronômico aqui, né? Quando ele voltou, no caminho, Labão descobriu que ele tinha ido embora e ele foi atrás. Labão foi atrás. Ele disse, você leva embora minhas filhas, meus netos, né, as servas, e nem se despede, você como um fugitivo. Daí, então, Jacó, eles se acertaram, enfim. Mas Labão acusou Jacó de ter levado embora as estatuetas dos deuses de Labão. Ele disse, você levou embora os meus deuses familiares. E Jacó fez uma coisa que às vezes as pessoas fazem, elas falam sem pensar. O tema dessa conversa hoje é esse. O que Jacó disse? Gênesis 31, 32 diz assim, aquele com quem você encontrar seus deuses não viverá. Na presença de nossos parentes, reconheça o que é seu entre seus pertences e tome-o para si mesmo. Jacó não sabia que Raquel tinha levado embora os deuses de Labão. O que aconteceu? Ela não resistiu ao parto do segundo filho. Então, ainda no caminho, voltando para a terra, para a terra dos pais dele, de Jacó, ela morreu. Aquele que você encontrar, morra. Morreu. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Deus. Salvos e sendo do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo transformados para sermos semelhantes a quem? Cristo. Estamos sendo transformados de fé em fé, de força em força, de glória em glória. O Senhor Jesus Cristo alguma vez fez força
para fazer um milagre? O que ele fez? Falou. Diga, falou. Então, quando um cristão fala, e aqui eu vou, o restante aqui são só alguns conselhos. Quando um cristão fala, um cristão que já é reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para ser semelhante a Jesus, quando o cristão fala, aquilo que ele fala se cumpre. Se Deus não avaliza aquela palavra, o diabo se apresenta e faz acontecer. Por quê? Porque tem palavras que Deus não falou a respeito dos seus filhos e nem a respeito da sua família. Mas quando um homem e uma mulher, muitas vezes cego por tristeza, por abatimento, por dor, por aflição, por raiva, por sentimento de vingança, fala alguma coisa, Deus não falou aquilo, mas o diabo se apresenta e fala. Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E as palavras de Deus não são informação, elas são criação. As palavras, o Senhor Jesus Cristo multiplicou pães como? Graças te dou, Pai. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro dizendo, Pai, eu te louvo porque tu sempre ouves o que eu te falo. Foi ou não foi? Ah, Senhor, se tu queres eu sou curado. O leproso, sim, eu quero ser curado. Então, amados, nós vimos aqui em Provérbios, a sabedoria construiu a sua casa, ela esculpiu ou ela lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edifica a casa. A casa pode ser a sua alma, que precisa ser restaurada. A casa pode ser a sua família, que precisa de resgate. A casa pode ser o seu corpo, que precisa ser curado. A casa pode ser a sua alma que está ferida, magoada, triste e que precisa da luz de Cristo para aprender a perdoar, para liberar, enfim, tudo aquilo que precisa ser liberado. A sabedoria edifica a casa. Você quer repetir? A sabedoria edifica a casa. A sabedoria edifica a casa. E ali fala que a sabedoria lavra, quer dizer, ela trabalha, né? É como se ela trabalha, a sabedoria trabalha 7 colunas, ela vai trabalhando 7 colunas para edificar a casa. E o primeiro pastor da igreja foi Tiago. Tiago foi pastor em Jerusalém. E olha o que ele fala em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é, diga, pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e de bons frutos, depois sem imparcialidade e depois sem hipocrisia. Vocês têm aí as 7 colunas da sabedoria. A sabedoria lavra as 7 colunas. Não é uma coisa exterior que chega e acontece. É um trabalho que vai sendo feito. Você está me entendendo? Então, pela sabedoria, edificando a minha vida, eu preciso da graça do Espírito Santo de Deus. Eu preciso orar para andar com pureza. Eu preciso orar para ter a graça de Deus para ser pacificadora. Eu preciso da graça de Deus para ser moderada. Eu preciso da graça de Deus para ser tratável. Eu preciso da graça de Deus para ser cheia de misericórdia e de bons frutos. Eu preciso da graça de Deus para não ser parcial, não favorecer um e desfavorecer outro. Eu preciso da graça de Deus para não ser hipócrita. Você está entendendo? Então, a graça de Deus para os filhos de Deus que criam com aquilo que falam. Quero que fique gravado isso. A graça de Deus, do nosso Pai Celestial, para os filhos dele, que foram comprados pelo sangue de Cristo, para lavrarem as 7 colunas, ela vem para que você possa, um dia, vencer a impureza, um dia, vencer a impaciência, um dia, vencer aquele turbilhão, né?
E assim por diante. Assim por diante. Porque na nossa boca sai o nosso destino. É duro, mas é verdade. É da sua boca que você está se fartando. É aquilo que você está falando que você está colhendo. Porque se você tem paz, certamente você semeou gratidão a Deus. Com certeza. Porque senão o inimigo não deixaria você ter paz. Entendeu como é que é? Ele é legalista, mas é aquele que pega a palavra e diz, Deus está aqui, o Senhor falou isso aqui, essa pessoa não pode receber isso aqui porque está falando assim, está falando desse jeito, de outro jeito. Então, às vezes, as pessoas não falam aquilo que Deus fala sobre elas, porque elas se sentem como se elas estivessem mentindo. Por exemplo, uma pessoa doente diz, mas o Senhor já me curou. Já te curou, você está doente, está fazendo tratamento. Aí vem, né? Sempre vem os amiguinhos. Você está fazendo tratamento, você está isso. Como que Deus te curou? Pelas suas pisaduras eu fui sarada. Essa é a palavra dele. Quando vai manifestar, não sei. Mas se eu falar como ele fala, eu estou edificando minha saúde. Porque a sabedoria lavra, ela vai lavrando as 7 colunas. Amém? Conheço muitas pessoas que amam a Jesus, mas que sofrem como resultado da sua fala. Aliás, amanhã de tarde, quem puder estar aqui, se você tem algum assunto que você falou de si, ou falou de filhos, de uma maneira que você hoje já sabe que não convém, vem aqui às 5 horas da manhã, de tarde nós vamos estar aqui. Vai começar a semana de intercessão e nós vamos remover todas as palavras malditas que crentes falaram a respeito do Brasil. Quanta gente falando mal desta nação. Como é se o povo que é para edificar a casa quer derrubar a casa? Como é que fica? Mas isso é assunto para amanhã. Bom, então, Tiago, né, pastor da igreja, primeiro pastor, se você ler a carta de Tiago, você vai ver assim, instruções bem práticas, simples e práticas para a prática diária da vida cristã. Porque ele supervisionava ali a igreja em Jerusalém, né? Então, a sabedoria que vem do alto tem 7 colunas aqui: pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Aqui deveria ser sem parcialidade. Aqui na minha está sem imparcialidade. É sem parcialidade. Não é parcial. Favorece um, desfavorece outro. Amém? Então, amados, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria e de entendimento. Ele veio para estar em nós, para estar em você e em mim. Então, pelo Espírito de sabedoria, eu posso trabalhar esse projeto que Deus tem para a minha vida, não só agora em 26, mas toda a minha vida, enquanto eu estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, você pode trabalhar esse projeto, edificando, lavrando as colunas que sustentam a casa. Sempre lembrando que a casa pode ser o seu corpo, na questão de saúde, enfim, né? Pode ser a sua família, pode ser os seus filhos, pode ser até, de repente, filhos não são autoridades sobre pais. Pais é que são autoridades sobre filhos. Mas você pode construir o futuro dos seus filhos, lavrando as 7 colunas. Entendeu como é que é? Porque pais, eles ministram sobre a vida dos filhos. Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz no versículo 2, esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Que vocês alcancem toda a riqueza que o entendimento completo pode dar a vocês. Eu oro, diz ele, para que vocês alcancem toda a riqueza, a enormidade, a imensidão da riqueza que o conhecimento pleno pode dar a vocês.
Essa é uma oração que eu posso fazer por mim, você pode fazer por você. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, me dá entendimento para que eu possa, Senhor, aqui alcançar a riqueza do entendimento completo. Ele não disse uma parte do entendimento, ele não disse para os líderes o entendimento, ele não disse para os apóstolos o entendimento, ele disse para vocês todos, Gálatas. O pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria. Todos eles, as 7 colunas, como lavrar as 7 colunas, como aplicar um trabalho de ourives para levantar a coluna da temperança, como trabalhar como um artesão para levantar a coluna da pureza, da misericórdia e bons frutos, estão escondidos com Cristo em Deus. Então, quando nós temos Cristo, já não sei se é uma canção, quem tem Cristo tem tudo. Mas tem que ter, de verdade, sabe? E ele tem que ser o primeiro de uma lista de 1. Amém? Se você quer saber como é que é o primeiro de uma lista de 1? Analisa tudo o que os apóstolos falaram depois que eles foram cheios do Espírito Santo. É isso aí que interessa para nós. Tá? Uma das coisas que, eu até nem sei se eu falei ou não falei, acho que eu não falei, que eles não comemoravam aniversários, por exemplo. Os 2 únicos aniversários que foram comemorados na Sagrada Escritura deram problema. Um foi o de Herodes, que custou a cabeça de João Batista, né? Não sei se vocês sabem. Teve outro que nem me lembro qual foi agora. E o Senhor Jesus Cristo, ele não disse para comemorar o nascimento dele, ele disse para comemorar a morte dele. A morte dele, até que ele venha. Fazer isso em memória de mim. Né? Lembra? Sim? Amém? Então, a nossa base é Cristo, a pedra angular, e os apóstolos e os profetas, edificados sobre a pedra angular e sobre os ensinos, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Amém? Então, assim, a nossa vida, essa continuidade, até o dia que o Senhor venha, ou que Ele chame cada um de nós, nós vamos começar a colher os frutos de estar trabalhando essas 7 colunas da sabedoria pelo nosso falar. Porque nosso Pai cria pelo falar, o Senhor Jesus Cristo cria pelo falar, a verdade, a realidade, os acontecimentos vêm à existência porque Jesus falou, Ele falou, Ele não arregaçou mangas e foi lá e fez alguma coisa, Ele falou. Então talvez alguém que esteja me ouvindo, ou alguém aqui, não sei, possa estar pensando quantas vezes eu falei sobre coisas que não iam dar certo, me diminuindo, quem sabe, né? Falando porque, eu acho que para mim não tem solução, porque na minha casa sempre foi assim, sei lá, tanta coisa que as pessoas falam, Estas coisas, no mundo espiritual, são algo que está na presença de Deus, e sabe quem coloca na presença de Deus? O diabo. O nosso acusador, ele coloca na presença de Deus, ele diz, é teu filho, é tua filha, sim, mas ele falou isto, então é isso que tem que acontecer na vida dele, na vida dela, até que a pessoa saiba da verdade e ela diga, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida até hoje? Aí eu vou lá e eu confesso que eu fiz, peço perdão e reverto, falo outra coisa diferente daquilo que eu tinha falado. Eu não vou expor a irmã aqui, tá? Eu não vou expor a irmã aqui, e se ela quiser, depois ela fala. Mas nós tivemos aqui num domingo de tarde uma reunião, e a irmã tinha peso no corpo, ela tinha dores no corpo inteiro, pelo que ela me falou. E sabe o que ela falava? Meu corpo é podre.
Naquele domingo de tarde foi ministrado na vida dela e depois falei com ela e ela me disse que aquele peso saiu do corpo dela. Saiu, não sente mais. Por quê? Porque diante de Deus o diabo estava dizendo, você não pode mexer aí. Você não pode mexer aí, Deus, porque ela disse isso. Então, o que você tem dito a seu próprio respeito? Ah, minha empresa não anda. Ah, meus funcionários nenhum presta. Ah, minha patroa, Deus me livre daquele demônio. Ah, esse filho é um moleque. Ah, essa criança não vai dar nada. Ah, esse não presta. Aquele não sei o quê. Isso só dentro de casa. Aí quando chega nos irmãos, que são um pouquinho mais longe às vezes, né? A misericórdia é menor ainda. Entendeu como é que é? E aquilo está diante de Deus. Só que hoje a minha proposta, já que vocês querem começar, vamos começar direito. Vamos começar apagando tudo isso. E vou estar aqui amanhã de tarde. Se você tem alguma coisa um pouco mais séria para falar, esta aqui vai ser todas ouvidos. E nós vamos destruir isso no mundo espiritual. E você já vai começar a sair daqui com uma palavra nova na sua boca para profetizar coisa diferente, conforme nosso Pai nos criou para ser. Porque muitos cristãos, infelizmente, a vida deles não dá testemunho porque eles não sabem falar. Eles não sabem falar. Sabe? Às vezes, eu não estou negando as dores. Pelo amor de Deus, eu sei que tem coisas terríveis na vida das pessoas. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus disse, renuncie a si mesmo. E eu tiro os olhos da dor. Eu digo, não, mas meu Deus disse isso. Então é isso que eu vou falar. É isso que eu vou dizer. Colossenses 3 chega a dizer, né? Se vocês já experimentaram a bondade do Senhor, pense nas coisas do alto. Fale nas coisas do alto. Porque quando nós falamos daquilo que nós vemos, parece, presta atenção, parece aos olhos humanos que o justo é falar da situação. Ah, aqui tem 2 microfones. Agora só tem um microfone. Mas aqui tem 3 microfones. Eu não sei se vai servir o exemplo. A pessoa olha para a situação e ela fala conforme a situação. Não fale conforme a situação. Eu chego diante de Deus. Tem uma promessa para aquilo que eu estou enfrentando? Tem. Então eu falo a promessa. Se alguém me pergunta, mas como que não mudou ainda? Mas ele disse que é assim. Então é assim. É assim que vai ser. É assim. Amém? Às vezes, principalmente sobre filhos, nós determinamos o destino deles falando coisas que Deus não falou. Sabe o que Deus falou sobre teus filhos? Vou te mostrar. Abra em Isaías 61. Versículo 9 diz assim, a sua posteridade, está falando da posteridade de Jesus. E a sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes, diga os meus, no meio dos povos, todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Meus filhos são geração santa, são semente bendita do Senhor. Mas está lá ela fumando maconha, tá com aquelas sobrancelhas que parece uma flecha enviada para o infinito, está com uma boca que parece, sei lá é o quê. É geração bendita do Senhor, criado para o louvor da sua glória. Amém? Vai, chega o dia, o Espírito Santo vem para cá. Por isso, filhos de pais piedosos não têm chance nenhuma de ser o que eles quiserem. Eles não escapam. Mas a geração dos pais precisa aprender a falar. A geração dos pais precisa aprender a falar. E tem mais, né? Onde é que está aqui?
Acerca dos tristes de Sião, versículo 3, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Isso o Senhor Jesus Cristo já nos deu. Para quê? A fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Se você é árvore de justiça, o carvalho de justiça, a plantação do Senhor, teus filhos são arvorezinhas de justiça, plantação do Senhor, criados para o louvor da sua glória. Ainda que não sejam, eles serão. Depende do que você falar. Você percebe a seriedade? Amém? Muito bem. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E agora vem um alerta para nós, mas também, ao mesmo tempo, não só um alerta, mas também um motivo de alegria, se você entendeu até aqui o que eu estou falando. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca do homem se fartará o seu ventre, ele se fartará do produto dos seus lábios. O que isso quer dizer? Se eu falar como Deus fala, se eu falar o que Deus diz de mim, da minha casa, da minha descendência, da congregação, dos irmãos, eu vou me fartar disso, vai ter abundância disso que eu vou estar falando. Se eu digo que são carvalhos de justiça, será um bosque de carvalhos de justiça. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E ainda continua no versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Anota aí, versículo 20 e 21, e ore sobre eles em casa, medite sobre eles em casa. Do fruto da boca do homem se fartará o seu ventre, ele se fartará do produto dos seus lábios. Se você diz, mas eu sou acostumado a falar coisa que eu não devo, escreve no espelho, pede para a tua esposa um batom vermelho, que é meio perigoso, né? Escreve no espelho esse versículo. Quando você chegar para pentear o cabelo, meu irmão, olha lá, ou pede para a esposa fazer uma letra bem bonita lá. Quando você chegar lá, escreve. Faz um cartaz e põe na porta da geladeira cada vez que você for lá. Porque isso aqui não é para ser esquecido. Isso aqui precisa ser praticado para que olhem e digam assim, aqueles lá, olha só. O pastor de vocês diz, não admitimos miséria no nosso meio, escassez no nosso meio. Mas cada um tem que fazer a sua parte também. Se oramos e oramos para que ninguém tenha escassez e nem falta no meio, mas a pessoa diz, eu sou miserável, quando eu faço alguma coisa nunca dá certo. Comigo não vai dar certo. Eu posso até tentar, mas não vai dar. Não adianta. Todos os santos podem orar, a bênção não vem. Por quê? Porque um decreto, um autodecreto tem sobre a cabeça da pessoa. Né? Aí as pessoas não estão acostumadas com o sobrenatural. Você diz, vamos orar por isso. Mas isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Pronto, acabou. Pode parar de orar. Não precisa orar. Porque a própria pessoa que ia receber a bênção disse que não ia. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração crê em Deus, mas não tem confiança em Deus, não resolve a oração. Eu já falei aqui para vocês, crer é uma coisa, confiar é outra. Você pode estar me vendo e crendo que eu existo. Agora, se você ter confiança em mim, já é uma segunda coisa. Você entendeu? Então, tem pessoas que creem em Deus, mas não confiam em Deus. E o resultado de não confiar em Deus é que elas falam do que o seu coração está cheio. E decreto sobre decreto de destruição na própria vida. Agora, se eu creio em Deus e eu confio que Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele diz na palavra dEle, que Ele vai fazer por aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Não é por aqueles que eles fazem, é pela fé. Se eles têm fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu para perdoar seus pecados. Se eles têm fé, esta é a condição de Deus. Romanos capítulo 3. Se tem fé e fala o que Deus falou, a seu tempo Deus o fará. Pode ser que não seja na hora. Por quê? Porque nós só aprendemos, como eu falei antes, nós só aprendemos sofrendo, infelizmente. Mas está na hora da gente passar para um outro patamar. Sim ou não? Amém? Então, queria deixar isso com você. E finalizando, Efésios 5, diz assim, versículo 15. Portanto, estai atentos
para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Amém? Vamos andar em sabedoria? Não só nesse ano, sempre. Cada dia melhor, cada dia mais paz, cada dia mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Cada dia entendendo que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A provisão de Deus é maior do que a nossa. A sabedoria de Deus é infinita e Ele veio morar dentro de nós para compartilhar essa sabedoria conosco, para que nós possamos dizer, meu Deus, reina. Eu fiz uma postagem esses dias aí, até postei uma frase no final, estava num momento assim delicioso, né? E veio aquele pensamento assim, porque Jesus Cristo, saber que Jesus Cristo vive para sempre, nos deixa como quem sonha. Saber que Jesus Cristo está vivo e te vendo não te deixa como quem sonha? Pensa no ser dele um momento. Só um momento. Talvez todo mundo tenha falhado com você. Pai, mãe, irmãos, todo mundo falhou. Mas foi uma desgraceira só. Olha para cima. Começa a ver o Jesus da Sagrada Escritura, como ele é. Que ele não afastou ninguém dele. Pelo contrário, todos que quiseram chegar perto, puderam chegar perto dele. Começa a te envolver na meditação da pessoa de Jesus. Você vai começar a sentir prazer na pessoa de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar o que vai acontecer. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor é isso. É você ficar extasiado, com muito, muito prazer em pensar em quem é Jesus, como Ele é. Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Esses traços, esses 7 traços aqui, as 7 colunas aqui, que Tiago enumera aqui, estão falando de Jesus. Ele é a sabedoria. O Senhor Jesus Cristo é puro, o Senhor Jesus é pacífico, o Senhor Jesus é moderado. Mesmo quando ele pegou o chicote lá para limpar o templo, ele podia ter matado todo mundo, mas ele não matou, ele só derrubou as mesas. Né? Moderado. Tratável, né? Cheio de misericórdia e de bons frutos, não favorecia um ou outro, sempre imparcial com todo mundo, e sem hipocrisia. São os traços dele. E, além disso, se você for meditar no Espírito Santo, nós vimos na menorá, né, os 7 braços do Senhor e os 3 pares de braços, você vai ver ali os dons do Espírito. Então, o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo. Mas nós precisamos aplicar. Amém, queridos? Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você. Palavras destrutivas contra si mesmo. Palavras destrutivas a respeito de aspectos da sua vida. Palavras destrutivas contra familiares. É preciso pedir perdão, receber perdão e começar a falar edificando. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de convidar você agora a orar. Como que eu vou orar, pastora? Uma sugestão que eu dou é que você peça que o Espírito Santo te ilumine e te lembre agora. Se você alguma vez falou alguma coisa, você pode começar analisando a situação que você vive e procurar, pedir que o Espírito Santo lembre se alguma vez você falou alguma coisa que possa ter dado a vida a uma situação aí que você não está gostando muito dela. Tá? Amém? Eu vou orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é espírito e vida para nós.
Quando o Senhor nos dá a sua palavra, Senhor, nós somos alimentados. É o verdadeiro pão do céu. É a verdade que nos liberta. A tua palavra, ó Deus Santo, é o que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida, para caminharmos na direção do retorno à tua presença naquele glorioso dia, Pai. Mas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo te agradecendo, quero pedir que a luz de Cristo ilumine as mentes e os corações de todos nós. Se houve alguma palavra, Senhor, que alguém que está aqui falou, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece todas as profundezas do nosso ser, ou alguém que está acompanhando essa transmissão, Senhor, eu sei que o Senhor quer trazer liberdade nessa tarde. Eu sei que o Senhor quer trazer vitória. Eu sei que o Senhor quer trazer cura. Eu sei que o Senhor quer trazer resgate de filhos. Eu sei que o Senhor quer trazer vitória em família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Que a luz de Cristo venha para mentes e corações agora. Que todos nós aqui na tua presença sejamos ministrados por ti, bendito Espírito Santo. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, o nosso Abba. Santo Deus, santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo. A nossa vida com Cristo está escondida em ti, ó Pai. Dá, Senhor, a revelação de tudo aquilo que precisamos cancelar da nossa história, Senhor. Cancelar da nossa história. Nós somos geração bendita, criados para o louvor da sua glória. Todos os que nos virem saberão que somos geração santa, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdotes do Altíssimo. Esta é a nossa verdade, Senhor. Essa é a nossa verdade. Somos também teus embaixadores, Senhor. E como embaixadores de Cristo, o Senhor é responsável por nós, por nos dar o alimento, o sustento, por nos dar, Senhor, a direção e por nos dar a proteção. Somos teus embaixadores, embaixadores do teu reino. Tomamos posse dessa verdade, Senhor. Ah, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Somos templo do Espírito Santo. Nós não abrimos acesso no nosso espírito a nenhum outro espírito a não ser o teu Espírito Santo. Transportadores da luz da presença de Cristo. É isso que somos, Senhor. E se alguém falou alguma coisa diferente, Senhor, se alguém falou a partir da baixa autoestima, ou a partir da rejeição que tenha sofrido, Senhor, perdoa agora, Pai. Perdoa agora, Pai. Perdoa agora, Pai. Há poder no sangue de Cristo para cancelar, Senhor, estas palavras. Estas palavras não vão mais decretar o destino dos meus irmãos. Estas palavras não vieram da tua boca, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, venha o perdão, Senhor. E o sangue de Cristo purifique agora a história. Seja cancelado tudo isso no mundo espiritual. E que a história se faça nova. Uma história de geração bendita do Senhor. Carvalhos de justiça criados para o louvor da sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.